Olá, eu sou o Luiz e esse é o Que Passa, o programa de divulgação científica da Unila. Hoje eu estou aqui com o Jackson e com a professora Marcela Boroski para falar sobre a avaliação da qualidade do mel em áreas de agricultura intensiva. Professora, se apresenta para a gente, por favor. Bem, meu nome é Marcela Boroski, eu sou professora da Unila desde 2012, sou professora da área de Química. Minha formação em Química Analítica, fiz mestrado e doutorado na Universidade Estadual de Maringá. Professora, para a gente começar, eu quero entender o que é considerado uma área de agricultura intensiva. Uma área de agricultura intensiva é entendida como uma área onde há uma elevada mecanização da agricultura, onde há um profundo estudo do solo, das sementes, visando a alta produtividade das culturas. No caso da nossa região, principalmente de soja e de milho. No caso, então, a agricultura intensiva seria mais ou menos um sinônimo da agricultura industrial, ou a agricultura familiar entra aí também junto com esse uso do solo de forma mais intensiva? Em geral, são áreas destinadas à monocultura, então, regiões amplas de plantio de soja e de milho que se revezam. Quando eu estava estudando para fazer aqui o vídeo, né, estudando sobre agricultura intensiva, eu vi que são áreas que são bastante utilizadas, pesticidas, venenos, né, em geral, né? É isso mesmo, então? Isso. Visando a produtividade, é aplicado uma grande quantidade de agrotóxicos. Além de escolhas, por exemplo, de sementes que são mais resistentes a pragas, também são áreas em que há uma aplicação bastante maciça de agrotóxicos. E aí eu queria saber onde que isso se relaciona com a apicultura. Eu imagino que deve ser bastante prejudicial, né? Imagino. Sim, sim e não, vamos dizer. Estudando um pouco do cenário da nossa região e a nível nacional, o Brasil é o maior produtor de grãos. O Paraná ocupa um segundo lugar aí, tanto na produção de milho e de soja. E a nossa região, a região oeste do Paraná, cerca de 80% do uso e ocupação da terra é destinado a atividades agropecuárias. Então, essa é uma realidade. No entorno dessa área, nós temos outras atividades que, a princípio, parecem ser até incompatíveis, como é o caso da atividade apícola ou da apicultura, que, ainda em relação a números, o Paraná ocupa o segundo lugar na maior produção de mel a nível nacional, e o Brasil, são resultados interessantes, é o quinto maior exportador de mel. O Paraná vai ocupar aí esse segundo lugar na produção de mel do Brasil. Então, muito do produto que nós exportamos é produzido aqui na nossa região. A mesma região que também exporta uma quantidade enorme de grãos. E a grande produção é aqui no oeste, não? No estado aqui? Sim, o oeste do Paraná tem números bastante expressivos neste contexto de exportação nacional. Professora, então a gente vive numa área de intensa atividade agrícola industrial, né? E essa atividade, ela influi no mel? Existe uma diferença entre o mel produzido pelas abelhas aqui da região, de regiões mais naturais? A qualidade do mel e as especificidades dele relacionado com aroma, com sabor, estão muito mais relacionadas com o tipo de flora apícola que está disponível, pasto apícola, do que propriamente regiões específicas, por exemplo, região oeste, região de agricultura intensiva ou mais natural. Dessa forma, nós temos aqui, nessa nossa região ainda oeste do Paraná, que tem uma agricultura industrial tão intensiva, nós obtivemos em 2017 um selo de indicação geográfica do mel produzido na região oeste do Paraná, que é concedido a MEs, a alimentos que têm algum tipo de elevada qualidade. E esse mel obteve esse índice de indicação geográfica aqui em razão do tipo de florada que está disponível para as abelhas na região da Mata Ciliar, de Itaipu, do Lago de Itaipu. Que ali você tem a presença de alguns tipos de florada silvestre que dá notas bastante diferenciadas nos méis. Então, mesmo o mel, que é proveniente de uma região de agricultura intensiva, se tiver uma boa gestão do local, da localização das colmeias, do posicionamento das colmeias, pode vir ter, assim, um mel de excelente qualidade.
Esse selo, ele é pro consumidor ou é pro atacadista, por exemplo? Porque assim, o café, por exemplo, a gente tem aquele selinho lá da Associação dos Produtores de Café, tal. Esse selo do mel tem a mesma finalidade para o consumidor final ou não? Ele acaba facilitando, vamos dizer assim, uma gourmetização do produto. Então, ele é interessante porque o fato desses MEIs, ele ter esse selo, acaba dando uma possibilidade a mais do consumidor adquirir o produto de maior qualidade. E também, na verdade, quando a gente pensa na exportação do mel, além disso, quando alguns dos países, né, por exemplo, países europeus que vão consumir, que vão exportar esse mel brasileiro, provavelmente vai requerer outros itens também, como a presença de agrotóxicos, fazer outros tipos de análise. Então, só esse selo não seria interessante lá. Mas ele é um mecanismo a mais para o consumidor ver um produto diferenciado. E realmente, esse mel que a gente tem aqui na região oeste do Paraná, tem uma cooperativa que que essa cooperativa, posso falar o nome? Pode. Que é a Cofamel. Ela é uma cooperativa com diversos produtores provenientes de agricultura familiar, agrofamiliar. E se organizaram, participam dessa cooperativa, e eu tive o prazer de fazer uma visita técnica e experimentar esse mel, que particularmente não encontrei em mercados ainda de Foz do Iguaçu, mas lá no lugar da cooperativa, na unidade da cooperativa, pude experimentar e é muito bom, de excelente qualidade. A senhora falou que o selo é baseado em geolocalização das culturas apícolas, né? Aí eu fiquei com uma pergunta. Qual a distância que as abelhas percorrem para ir para o pasto e voltar para a colmeia? Existe vamos dizer, de 6 a 8 quilômetros, ela faz o voo de forrageamento, que é a visitação da flora, porém, ela vai mais longe apenas se ela não tiver à sua disposição alimento. Então, é como, sei lá, você está no mercado, se você tem um mercado mais próximo da sua casa, você vai comprar nele, né? Você não precisa atravessar a cidade. Mais ou menos assim, a abelha acaba processando. Então, se ela está numa região de mata ciliar, por exemplo, ou uma região que ela tem disponível uma flora para se alimentar, ela não vai... há uma menor probabilidade dela sair e ir para outras regiões. Não que ela não possa fazer isso, né? E se um consumidor estiver comprando mel, esse mel não ter o selo, existem outras formas que o consumidor pode ver para comprar esse selo e mesmo assim garantir a qualidade do produto? Eu vou te responder isso de uma maneira muito local, tá? Primeiro, pensando em nós aqui de Foz. Então, é muito fácil para o consumidor aqui de Foz ter a procedência do mel, porque é uma grande disponibilidade de apicultores que rodam aí as feirinhas, e mesmo é muito fácil dentro dos grupos de WhatsApp você entrar em contato mesmo com os apicultores e comprar o mel diretamente do apicultor, que eu acabo achando que é o mais interessante, porque aí você tem as informações, inclusive, do posicionamento das colmeias. Numa conversa, o apicultor, isso é uma característica bem interessante do apicultor, ele vai te contar a história daquele mel, ele vai te falar se ele conseguiu colocar as colmeias dentro de mata ciliar, ou se está em regiões urbanas da cidade. Então, de maneira bem local, acaba sendo o mais fácil. Agora, quando nós vamos pensar em grandes centros e em mercados, aí já fica mais complicado, porque o mel junto com o azeite, 2 alimentos que são os mais adulterados. Então, a gente tem outros problemas ali, além da questão da procedência, questões de adulteração também. E a professora estava falando antes da nossa conversa sobre as embalagens, né? Eu, quando compro mel, venho no PET de 2 litros. Isso é prejudicial para a qualidade? Em geral, é a forma como os apicultores têm para entregar o produto para o consumidor final. Então, é a forma como culturalmente é feito, pelo menos na nossa região aqui de Foz, né? E região também oeste do Paraná. Vou trazer outras informações referentes à qualidade do mel quando nós compramos. Em geral, ele é... Posso mostrar? Pode. Ele é acondicionado, como você falou, Luiz, em embalagens, né, similares a essa que é de PET. Essa daqui está verde, né, mas tem algumas que são transparentes. E o consumidor
tem aquela coisa de querer olhar para o mel para verificar como que tá. Certo. Então, em razão disso, o apicultor vai te entregar ou numa garrafa transparente ou uma dessa, né, dessa forma. Porém, nós temos feito estudos dentro do nosso grupo de pesquisa em que existem alguns compostos químicos que são formados naturalmente no mel. Um deles é o hidroximetilfurfural, que é o HMF. O HMF, ele está presente no mel, que tem uma quantidade grande de açúcar, frutose e glicose, mas também em outros produtos que têm bastante açúcares. Cervejas, mesmo o café. Então, naturalmente, ocorre essa formação desse HMF. Porém, dependendo da quantidade que ele tiver presente, ele pode vir a ser prejudicial. E ele vai formar, além do HMF, o furfural, que é um outro produto de degradação, que este sim é mais prejudicial ainda para a nossa saúde. Então, uma forma da gente evitar a formação desse HMF é selecionar embalagens que não ocorra incidência direta de radiação, como é o caso dessa garrafa que eu vou colocar aqui. Então, ela seria uma garrafa escura, não dá para ver ali o mel, porém ela vai proteger da incidência de radiação. Na nossa casa, a maioria das pessoas acabam colocando o mel, né, fora da geladeira para evitar a cristalização, certo? E ali em cima, né, na pia, onde ocorre a incidência de radiação e também muito próximo à região de calor da casa, certo? E são dois fatores que são cruciais na formação do HMF e do furfural. Então, a forma correta de prevenir isso seria embalagens escuras e preservar do calor, ou seja, num armário que seja um pouco ventilado, mas que tenha uma temperatura mais amena, similar ao local onde se guarda vinhos. Seria, né, ali uma temperatura ideal para evitar a formação desse HMF. Então, essa questão né, hoje a gente compra méis assim, mas o ideal seria nos comprar dessa forma embalagens de vidro e esse vidro ser escuro. E por que o apicultor não vai entregar, né, neste formato, né? Isso tudo porque a gente conversa bastante com os apicultores. Seria por custo? Primeira coisa é custo e a segunda porque o consumidor ele quer ver o mel. Então, quando alguns apicultores que tentaram um modelo um pouco diferente dessa embalagem PET transparente, a dona de casa, quando vai comprar, fala, mas eu não consigo ver esse mel. E como é que ele está, né? Então, veja que é uma questão cultural nossa que precisa começar a mudar. Em conversa com apicultores, o que eles colocaram? Que ficaria interessante se a embalagem fosse retornável. Então, você tem uma embalagem que você compra a primeira vez e depois você entrega para o apicultor e ele te devolve ela novamente com mel, né? Tem uma outra questão que eu vou trazer para vocês em relação à embalagem também. Então, além dessa questão do HMF furfural, que são essenciais para a qualidade do mel, nós temos também o fato de que quando o mel está em embalagens plásticas, ele é um produto levemente ácido. Então, pode acontecer a passagem de compostos polímeros plásticos para dentro do mel. Então, você está consumindo plástico junto com o mel. Faço ainda mais uma fala sobre isso, que muitas vezes a gente estoca mel por meses, né? Você compra uma garrafa PET, você deixa lá, tem gente que tem mel por 2 anos, 2, 3 anos. Isso não é interessante, porque é muito tempo de permanência desse alimento em contato com plástico. Isso ia ser a minha próxima pergunta. Eu ia perguntar, porque a senhora citou dois elementos que são elementos de decomposição do mel. Eu queria saber até que período eu posso armazenar o mel da forma correta e se em algum momento ele se torna impróprio para o consumo. Pelas nossas pesquisas, 12 meses é um bom tempo. É um bom tempo de armazenagem do mel em casa. Então, partindo que você comprou o mel que tem baixo nível de HMF furfural, ou seja, o apicultor ou mesmo a cooperativa acondicionou de maneira correta, evitando que tivesse uma quantidade muito grande de HMF furfural, quando chega na tua casa, ali em torno de 12 meses seria um tempo ideal para consumo desse mel. É mito considerar que mel é um alimento que não vence. É um grandioso mito, porque estudos que nós fizemos no laboratório mostraram assim, que essa concentração de HMF em méis frescos, ela é muito baixa, ela é 10 miligramas por litro, uma quantidade bem pequena.
Porém, com o armazenamento, durante 2 meses, em condições ideais, esse valor ele chega em torno de 30, 40 miligramas por litro. Quando ele não está armazenado de maneira correta, ou seja, ele está simplesmente em cima de uma prateleira, né, imitando a nossa casa, sob incidência de radiação solar, e especialmente na região oeste do Paraná, que faz muito calor, esse valor ele vai chegar a 2.000, 3.000 miligramas por litro. Então, aumenta muito. Veja, sai de 10 para 2.000 miligramas por litro, tornando-se um mel impróprio para consumo. E há uma análise que a gente faz no laboratório, infelizmente o consumidor em casa não tem como fazer isso, mas tem como preservar o mel de maneira adequada. Professor, o mel que eu compro na feirinha é o mesmo que eu compro de uma grande indústria no mercado ou da indústria é bastante adulterado? Eu não chamaria ele de adulterado, mas com certeza o mel que você compra na feirinha é um mel muito mais fresco do que o mel que você vai comprar no mercado depois que passou por todo o processamento dele. E aí, mas também ambos são 12 meses de garantia. Pelo menos o máximo que seria, né, de consumo. Tem algumas embalagens que fazem até 24 meses, né? Ou maiores. 18, tem algumas embalagens que acabam trazendo. E sobre embalagem não existe nenhuma regulamentação sobre isso. É meio que livre, cada um faz. Tem algum tipo de PET, um tipo de polímero que deve ser armazenado, que é um polímero mais resistente, mas não se faz indicação sobre que tem que ser, por exemplo, o vidro, né? Até porque esses estudos envolvendo a passagem, né, o carreamento de polímeros para os alimentos é um estudo que ele é relativamente recente e é uma análise difícil de fazer. Então, não são todos os laboratórios que conseguem fazer essa análise. Mesmo no Brasil, são poucos os laboratórios de pesquisa que têm essa disponibilidade, né, dessas técnicas para detectar a presença de polímeros em alimentos. Já que a gente está falando de contaminação, eu queria saber sobre os agrotóxicos. Eles conseguem, de alguma forma, contaminar esse tipo de mel? Vai depender muito do forrageamento das abelhas. Então, em uma região de agricultura intensiva, se as colmeias estão posicionadas muito próximas dessas regiões agrícolas, é esperado que ocorra a presença de agrotóxicos no mel, né? Porque está muito próximo até da própria aplicação. Agora, quando você tem esse mel posicionado mais dentro das áreas da mata e tem ali na disponibilidade plantas, né, silvestres, flores para as abelhas se alimentarem, é possível que haja uma menor ocorrência de contaminação por parte, né, desses agrotóxicos. Uma outra questão importante depende de quando é aplicado o agrotóxico e de quando a abelha... claro que a abelha vai se alimentar durante todo o período, mas de quando esse mel vai ser coletado, porque às vezes esse calendário ele não coincide, né? De forma muito que vai favorecer o consumidor, que vai conseguir comprar um produto, né, que não está ali contaminado. Então, seria errado a gente dizer que não é porque o mel está sendo produzido aqui na nossa região que ele vai estar contaminado com agrotóxico. Isso também está errado dizer. Até porque eu estive dia 20 de maio se comemorou o Bee Day. Bee Day, né, que é o dia da abelha, para fazer uma reflexão sobre toda a cadeia produtiva, né, e de sustentabilidade envolvendo as abelhas. E lá a gente teve uma conversa muito próxima com os apicultores. E foi muito interessante que muitos mitos que a gente traz também foram ali dissolvidos. Porque existe uma intenção dos apicultores conversar, ter um diálogo muito aberto com os agricultores dessas regiões para justamente poder estabelecer um melhor calendário, uma melhor hora para aplicação desses agrotóxicos. Para não coincidir com os momentos de pico de forrageamento, por exemplo, das abelhas. Então, há necessidade desse diálogo. Sim. Então, essa foi uma... Nós tivemos um momento de ouvir os apicultores e foi bem interessante porque foi essa uma das coisas que eles colocaram, que não é interessante para eles simplesmente porque tem ocorre a mortandade de enxames inteiros e apicultores, né, como eu mencionei, a maioria é proveniente de agricultura familiar, perder toda a sua renda, né? Várias notícias aí Brasil afora sobre isso, não é só da nossa região, né, mundialmente falando. E o que se fala é que às vezes uma conversa poderia ter evitado. Não que seja tão simples assim, né? Às vezes há o diálogo, às vezes não há o diálogo. Mas quando houver a possibilidade, é sempre o caminho que os apicultores têm o interesse de ter,
Até porque nós estamos falando de duas atividades que estão coexistindo praticamente. Sim. Então, eles não veem como não ter esse diálogo. Professora, a gente está conversando aqui sobre reconhecer um mel de boa procedência, né? Mas eu queria saber, existe algum risco de eu consumir um mel de baixa qualidade, algum risco para a saúde, algum risco... Certo. Com relação a isso que eu comentei do HMF furfural, é real. Quando o mel ele estiver estocado por um tempo muito elevado, não se deve consumir o mel. Se o mel estiver exposto à radiação, a altas temperaturas, também não é interessante consumir esse mel. Isso é especialmente durante um longo tempo de exposição à luz. E tem o outro lado dos agrotóxicos. Existe um grande número de pesquisas que indicam que não existe um limite seguro para consumirmos resíduos de agrotóxicos em nenhum tipo de alimento. Existe um grupo de pesquisadores, pesquisas muito sérias, que caminham nessa direção. Nós temos também a nossa legislação, que nem sempre caminha nessa vertente, né? A gente tem uma legislação específica para produtos de origem animal, que é o caso do mel, em que muitos dos agrotóxicos que são aplicados no campo não são verificados porque não estão nessa normativa. Então, há uma grande chance da gente consumir, sim, alimentos que tenham resíduos, né, de agrotóxicos, mesmo que seja em baixos níveis. E aí, nós temos aí toda uma literatura indicando que uma série de doenças crônicas, como cânceres, mesmo neurológicas, podem estar sendo desenvolvidas. Aproveitando que falou de mel de baixa qualidade, a gente tivemos um episódio do café e a professora comentou que para aumentar, né, a quantidade de café, eles colocam alguns resíduos no café para dar volume. No mel também existe essa técnica de repente, colocar alguma coisa a mais dentro do mel para dar um volume maior ou não? Sim. A principal adulteração do mel é a adição de xarope de glicose, que é o que é mais... Os méis eles são mais adulterados mundialmente com xarope de glicose. E o problema está justamente no HMF, no furfural e no tipo de açúcar, porque o mel ele contém muito... os méis, o xarope de glicose, naturalmente, tem uma quantidade muito grande de HMF e de furfural. Então, por isso, ele não é um alimento saudável. Do outro lado, a gente tem... Então, essa é uma questão de adulteração, que é com xarope de glicose, e, por outro lado, existe adulteração com méis de origem diferentes. Então, imagina que tem um mel, a Turquia produz excelentes méis. Então, é comprado um mel de uma outra região, que não tem nem indicação geográfica, e faz uma mistura. Esse tipo de adulteração existe e ela é muito mais difícil de detectar. Só com equipamentos muito específicos você consegue verificar que aconteceu a mistura de méis, né, de procedências geográficas diferentes. E a professora falou sobre a contaminação das garrafas, das questões químicas, mas o que pode acarretar para o ser humano tomar esse tipo de mel? Qual tipo de doença? É só uma dor de barriga? O que vai acontecer com ele? Na verdade, nenhuma doença imediata é esperada, só se tiver alguma contaminação microbiológica. É mais você consumir esse alimento por um longo período, né, um longo período de tempo. E tem pessoas que consomem mel em quantidades pequenas, só quando estão doentes, pelos benefícios, né, por alívios. E tem pessoas que consomem quantidades muito grandes de méis, né? Consomem quase uma PET, assim, a cada mês. Então, há esses consumidores que precisam se preocupar mais com a procedência do mel. Quais são os parâmetros utilizados para avaliação do mel? Nós temos a legislação brasileira, do Ministério da Agricultura, que se baseiam mais em análises físico-químicas, como a umidade, o pH, a presença de sólidos, condutividade e HMF. E o conteúdo de HMF também, que ele é bem importante para avaliar se o mel foi processado, porque se ele foi submetido a temperaturas para recristalizá-lo, você consegue avaliar pela quantidade de HMF, que daí ele acaba extrapolando a legislação. E deixa eu perguntar, e assim, minha avó vai lá na feira, ela não conhece o produtor, tem como ela visualmente saber se o mel é melhor ou menor? Tem alguma forma experimentar ali na feira? Tem como fazer isso? Infelizmente, não. Tem que confiar no produtor. Acaba, mas aí que tá.
a gente acaba confiando no mercado. Quando você Exato. compra no mercado, você confia, na verdade, né, numa gôndola, num rótulo, que é bem resumido. Então, por isso que eu faço esse contraponto. Eu sou bem a favor da gente incentivar a agricultura familiar, adquirindo MEIs em outros ambientes, né, como, por exemplo, as feiras. Eu não quero emitir minha opinião sobre esse assunto, porque eu sou super a favor também Então fala, vamos meter Não, eu sou super a favor da agricultura familiar e tal, e em sei lá, em todos os alimentos que consumimos, em tudo, na verdade, que a gente consome, eu acho que a gente devia consumir de pequenos produtores, mas não importa o que eu acho, importa o que eu sei, né? Como diz o ditado. E, na verdade, eu tô aqui para aprender, e eu queria saber como que essa polinização realizada pelas abelhas pode influenciar a qualidade de outros alimentos. Há uma vasta literatura indicando a importância para alguns alimentos da presença da polinização, por exemplo, maracujá, né? Melão. Então, são frutas que a sua produção se baseia na polinização. Então, em maior ou menor escala, a polinização das abelhas ela tem um papel essencial na produção de alimentos. Agora falando sobre o projeto, né? Você tem um projeto sobre mel, né? Seria. Eu queria saber qual que é o objetivo dele, o que ele fala. Nesse projeto de pesquisa, que está envolvido alguns alunos de mestrado, alunos de doutorado, é um projeto que visa estudar qual é a melhor localização da colmeia e como isso vai afetar a presença de compostos bioativos e também a ocorrência de agrotóxicos. Então, esse é um estudo que está sendo realizado agora, em campo, e que nós pegamos algumas colmeias e colocamos dentro de região de mata ciliar do reservatório do Lago de Itaipu, e um tanto numa região exposta a uma região de agricultura intensiva, mais próxima de região de agricultura intensiva. E estamos avaliando a presença desses compostos bioativos e também a ocorrência de agrotóxicos, para tentar avaliar a possibilidade de se criar realmente uma cerca natural, uma barreira natural para a presença de agrotóxicos nos MEIs. E desde o início do estudo, isso teve que impacto na comunidade? Vocês conseguiram mostrar para os apicultores o melhor local de posicionar a colmeia? Como que foi o resultado da pesquisa? Ela acaba sendo uma pesquisa que ainda está em andamento, né? E o que a gente pôde perceber? Os apicultores que nós trabalhamos, tem cerca de 15 apicultores que diretamente a gente consegue conversar aqui na nossa região, eles são muito abertos a essas novas práticas. Então, uma vez que a gente tenha, por exemplo, essa questão da embalagem, uma coisa que a gente vem conversando já com alguns apicultores, mostrando que nós temos que fazer essa migração, né? Deixar o plástico e ir para o vidro, e o vidro escuro. Então, isso são coisas que pequenas, mas que já vão mudando a cultura da produção, né? De mel, do manuseio do mel. E assim, com base nesses resultados que nós obtivermos, vai ficar muito evidente os benefícios de se colocar, de se posicionar as colmeias, às vezes, dentro da mata. Então, esse resultado a gente ainda não tem, mas, por outro lado, muitos apicultores nas nossas conversas, eles já fazem isso, eles já avaliam que que quando você faz isso, posiciona as caixas, os MEIs eles acabam ficando mais diferenciados por conta da visitação das abelhas nas floras silvestres. Então, já há uma intenção de se fazer isso. Mas com uma comprovação, até no âmbito acadêmico, âmbito de promover também políticas específicas que vão fomentar esse setor, vão se fortalecendo. Porque hoje eu acho que vai funcionar, mas a gente quer mostrar com dados estatísticos, que esse posicionamento realmente vai afetar a qualidade do mel. E a senhora falou que tem muito que os apicultores eles são abertos, né, ao projeto, à pesquisa e tal. E aí a gente está aqui falando, e aí a pesquisa mostrou várias técnicas para melhorar a produtividade do mel. E eu queria saber, e o conhecimento do produtor? Trouxe algum conhecimento para os pesquisadores
a respeito do conhecimento, não é popular o termo, Empírico? isso, algum conhecimento empírico diferente do que havia na literatura, alguma coisa assim nesse sentido? Completamente. A gente aprende muito mais com eles do que eles aprendem com a gente. Isso, sem dúvida nenhuma, desde que eu comecei a trabalhar com mel em 2017, inclusive, a ideia desse projeto veio de uma demanda dos apicultores, de conversas com apicultores, que mostraram assim, mas e se a gente posicionar, será que a gente consegue? Será que essa barreira natural da mata ciliar vai ser eficiente para evitar, por exemplo, a ocorrência mesmo que seja resíduos de agrotóxicos? Então, essa foi uma conversa que veio esse projeto de apicultores, porque o nosso projeto original era só avaliar a qualidade de mel da região oeste do Paraná. E a cada conversa, a cada seminário que a gente participa com integração, saem novas ideias, saem novas teses, né, objetivos de tese de doutorado, de trabalho de mestrado, em razão dessa necessidade, porque entendemos que isso é uma coisa realmente regionalizada, porque é para a resolução de um problema, não é de um problema, é de uma questão regional. Professora, um mel de boa qualidade, ele chega a se cristalizar? E assim, no caso dele cristalizar, como que eu descristalizo? A cristalização, ela é um fenômeno apenas da desidratação do mel, então ele perde água. Mesmo que ele não esteja na geladeira, a temperatura, ele pode perder água e vir a se cristalizar. Isso não tem nada a ver com mel de baixa qualidade. Simplesmente os açúcares formaram cristais no mel. Se você desejar consumi-lo, não há problema nenhum você pegar uma colher e consumir o açúcar, né? Mas se você desejar remover esses cristais, descristalizar, o ideal é usar uma baixa temperatura, fazer uma espécie de banho-maria, em torno ali de 30, 35 graus no máximo, e colocar esse mel, né, na embalagem dentro desse banho-maria e esperar ele voltar a ficar líquido. Não é recomendado, de forma alguma, usar micro-ondas. Porque o micro-ondas, a gente já viu alguns estudos, alguns trabalhos, que mostram a inativação de algumas enzimas. Então, ele vai perder a qualidade nutricional do mel. E se eu comprar o mel assim e levar para casa e pôr numa embalagem assim, muda alguma coisa? Então, hoje é a prática que eu faço particularmente, que o pessoal do grupo, né, de pesquisa tem adotado depois de tanto estudar MES. O ideal é, se você adquirir um assim na feira, mesmo do apicultor, passe para a sua própria embalagem. É interessante que ela esteja claramente bem lavada. Você pode passar um álcool e deixar escorrer bem a água, então não pode ter água. O ideal é que não tenha água. E você pode condicionar fora da geladeira, se você não quiser que cristalize, ou dentro da geladeira, se você não se importar com mel cristalizado. A senhora falou do açúcar, né? Obviamente que o mel... Obviamente não, né? O que eu imagino que seja, né, que a gente ouve falar por aí, é que usar o mel como adoçante em alimentos é mais saudável do que o açúcar refinado, né? Eu queria saber, isso é mito, isso é verdade? Eu quero desfazer mitos sobre o mel hoje. O mel, ele contém muitos compostos bioativos, antioxidantes, minerais, que vão, que se consumidos regularmente, vai trazer benefício para a nossa saúde. Então, se é algo que te apetece fazer, muito interessante você fazer. Agora, para algumas pessoas é inconcebível, né? Adoçar, por exemplo, algum alimento, um café, por exemplo, com mel, né? Acaba não combinando. Então, mas adoçar, colocar num leite, por exemplo, é um benefício. Traz benefícios para a saúde que vão se associar a outros, né? Numa alimentação. Só isso não vai resolver muita coisa. A professora falou do micro-ondas. Existem outras práticas maléficas que podem acabar maltratando o mel? A temperatura elevada não é interessante, porque vai formar mais HMF, depois mais furfural. Basicamente são essas. É a temperatura e a incidência da radiação. E aproveitando que a gente está desmistificando o mel, tem gente que gosta de comer o favo de mel, tal. Tem alguma contraindicação? O mel de boa qualidade tem um favo de boa qualidade? Tem alguma relação entre isso? Tá, aí
que eu conheça, não há nenhum tipo de limitação, desde que você não tenha nenhum tipo de restrição na sua dieta, né? Por exemplo, com o consumo de açúcar, se você não tiver nenhuma restrição, não haveria nenhum problema. A presença do favo é mais para atrair públicos específicos que gostam disso, que têm isso culturalmente de consumir, de chupar o favo, então é uma questão muito mais para atrair o consumidor. Um aspecto interessante é a cera, o favo pode sim ter ali presente algum tipo de contaminante, por exemplo, resíduos de agrotóxicos, podem sim estar ali presentes também. Mas não precisa deixar de comer por conta disso. Vai ser o mesmo tanto problema. Bom, acho que essa foi a nossa última pergunta. E você que está assistindo, não se esqueça de deixar o seu like, ativar as notificações e se inscrever no canal. E se ficou com alguma dúvida, deixa na caixinha de comentários aqui embaixo que a gente responde o mais rápido possível. Obrigado e até a semana que vem.